Noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Irmãos, eu quero, antes de nós ainda orarmos, eu quero lembrar os irmãos que esta semana, domingo, nós temos começando o mês com Deus e o início também desse mês, agora o mês de agosto, passando um pouquinho aí o frio, nós vamos estar dando início ao nosso curso de batismo. E os irmãos que também, mesmo já sendo batizados, querem se tornar membros da igreja, precisam também estar conversando comigo. Mas nesta semana, na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar iniciando então o nosso curso de batismo. Se o irmão quiser batizar ou o irmão que já é membro de uma outra igreja, quer se tornar membro da nossa igreja, precisa também vir para que nós possamos iniciar aí um tempo de conversa, um tempo de entendimento, para que os irmãos então possam ser aceitos pela igreja como membros da igreja. Tá bom? Então os irmãos não esqueçam, quinta-feira, às 19 horas. Ok? E próximo domingo, às 7h30. Cadê a Neidinha? Vi a Neidinha por aqui. Ah, tá certo. 7h30. Começando o mês com Deus. Tá joia, irmãos? Eu, antes de prosseguir, tirando aí o nosso resfriado, pedindo pela graça de Deus, aí eu tenho ouvido aí que tem bastante gente tossindo na igreja, mas a gente já está caminhando aí umas 2, 3 semanas com essa tosse. A gente vai vencendo, irmãos? Vamos vencendo, tomando um remedinho aqui, um xaropinho ali, um melzinho acolá e a gente vai prosseguindo. Mas, irmãos, eu quero fazer aqui uma errata. Não é uma errata, mas trazer aqui luz sobre uma palavra que eu falei semana passada. Tá? Por 2 vezes na mensagem semana passada, eu mencionei o nascimento de Jesus Cristo em Nazaré. Jesus Cristo é chamado Jesus de Nazaré, não pelo local de seu nascimento, mas pelo local onde ele foi criado. Jesus Cristo, nós sabemos, olhando na leitura do livro de Mateus e o livro de Lucas, Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, e aí um anjo fala com os seus pais, ele retorna, ou melhor, ele vai fugido com a família, ou a sua família o leva para o Egito. Depois o anjo fala de novo que havia então morrido o rei Herodes, que estava perseguindo a criança, e aí então a família, os pais de Jesus vão morar na Galileia, e aí então ele passa a residir na cidade, ou na vila, ou em Nazaré. E ali então Jesus Cristo passa a ser conhecido Jesus de Nazaré. Naquela época era muito comum as pessoas serem conhecidas como sobrenome do lugar onde elas ou nasciam ou onde elas viviam. Como Paulo de Tarso, o sobrenome, ainda que hoje se usa Tarso como sobrenome, mas Paulo da cidade de Tarso. José da cidade de Arimateia. E até o Judas, que ele era um Iscariote. Por isso, Judas Iscariote. Não era sobrenome, mas a pessoa era conhecida do lugar onde viria. E o próprio texto faz menção a Jesus de Nazaré pelas profecias de Moisés, ou seja, Moisés havia apontado a cidade de Nazaré como o lugar de onde viria o Messias. Ok? É só isso aí, deixar aí para os irmãos. E às vezes eu sempre tenho o hábito de sair daqui à noite e sempre que a família concorda, a gente assiste o culto
da noite, né? Nosso culto. Aí, às vezes, eu consigo assistir o culto de algum colega ou algo assim, até que a gente vai descansar. Mas aí eu falei, olha, eu vou fazer aí uma errata. Mas, irmãos, eu quero orar primeiro, depois eu quero compartilhar algo que eu creio ser importante com a igreja, importante com os irmãos. Baixe a sua cabeça, a gente precisa continuar intercedendo pela igreja, intercedendo por aqueles que estão enfermos. Meu irmão Paulo Donizete, essa semana também passou aí por luta, está aí conosco, graças a Deus, mas está já aí 2 semanas de molho no louvor, devido a também enfermidade, e outros irmãos também têm passado aí por lutas. Precisamos continuar orando uns pelos outros. Nós temos o nosso caderno de oração. Os irmãos coloquem também seus pedidos de oração. Nós temos continuado a orar também pela família da irmã Simone, pela Brenda. Graças a Deus a Brenda vem recuperando, cada dia é uma vitória, e precisamos continuar intercedendo. Eu não sei se ela está nos assistindo através das redes sociais, mas a igreja tem orado por você, e aguarda a sua presença ansiosamente. Eu tive lá na segunda-feira, antes de nós viajarmos, eu viajei na terça-feira, mas na segunda-feira eu fiz questão de fazer uma visita. Fomos lá, eu fui lá segunda-feira de manhã, estive lá um pouquinho com ela. Como a gente faz visita fora de horário, pelo horário de visita religiosa, então meu tempo que eu fico é sempre curto, eu respeito essa questão de hospital, já que o hospital abre um espaço, mas a gente precisa também respeitar ali o tempo do hospital, os trabalhos e os procedimentos do hospital. Se ela estiver assistindo, ela vai dar uma risada agora, Aí eu cheguei lá um tempinho, começamos a conversar, ela dormiu. É uma visita muito indelicada. A gente chega lá para visitar alguém, a pessoa dorme na tua frente, na tua cara. Mas louvado seja Deus. A gente se alegra, tem se alegrado. O pessoal no Rio de Janeiro também tem perguntado bastante. Perguntou por ela, como está a família, e continua orando por ela, orando pela família. A gente sabe que ainda há muitos desafios para nós vencermos juntos, mas, conforme cantamos nesta noite, Deus é bom, não importa as circunstâncias, não importa os desafios, não importa as lutas, a bondade de Deus, ela permanece em nossos corações e ela precisa permanecer em nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, Pai de graça, Pai querido, Pai maravilhoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós queremos nesta noite, Senhor, mais uma vez louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque Tu, ó Pai, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada um, Senhor Deus, que aqui se encontra, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Temos tantas lutas, tantos desafios, ó Pai, pessoas que têm passado por enfermidades mais graves, outras, Senhor Deus, talvez uma gripe, um resfriado, mas ainda assim, ó Pai, tiram cuidados. Porque sabemos, ó Pai, que as coisas se tornam mais difíceis de uma hora para outra. E precisamos, Senhor Deus, estar cuidando, ó Pai, da nossa saúde, mas também, Senhor Deus, estarmos intercedendo uns pelos outros para que corações possam ser fortalecidos, vidas, ó Pai, possam estar de pé e fortalecidas com o poder da Tua graça, o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que aqui se encontra. Mais uma vez, louvamos e engrandecemos a Ti por aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Pai amado, que a Tua palavra, ela seja sempre uma verdade em nossas vidas, que nós, ó Pai, possamos também vivê-la em nossos corações. Que não seja apenas, ó Pai, algo que saia dos nossos lábios, mas que nós possamos colocar em prática cada palavra, Senhor Deus, que nós declaramos.
seja realmente, ó Pai, algo que nós venhamos vivenciar dia após dia. Seja, ó Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, ministrando, ó Pai, sobre os corações que aqui se encontram nesta noite. E hoje, ó Pai, que a mensagem que vai ser trazida, vai ser explanada, ó Pai, ela possa falar nos corações que aqui se encontram. O poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito, ó Pai, seja tocando em cada coração e em cada vida. Quero colocar também, Senhor Deus, aqueles que nos visitam em Tua presença. Porque, ó Pai, Tu conheces o coração. Sabes, ó Pai, que cada um de nós carecemos de Ti. Que o poder da Tua graça, o poder do Teu Santo Espírito, seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1. Bom, semana passada nós concluímos o capítulo 1 do Evangelho de João. Esse capítulo é uma introdução feita por João, o evangelista, antes de João iniciar as narrativas dos sinais, e aqui então registra as palavras Jesus Cristo, para que os homens pudessem verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme o próprio evangelista João nos mostra lá no capítulo 20, versículo de 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em Teu nome. Então, semana passada, nós encerramos o capítulo 1. E eu saí daqui com algo no coração. Eu acho que está faltando alguma coisa. Eu fiquei durante 2 dias com esse peso no coração. E já na segunda-feira, eu comecei a preparar uma conclusão para esse capítulo 1. Aí durante esta semana eu fiquei jogando aqui com o capítulo 1 do Evangelho de João. Já há algum tempo, irmãos, eu tenho buscado pregar, ainda que a gente faça nas nossas pregações, aplicações cristocêntricas, sempre mostrando aos irmãos a necessidade de um comprometimento com Deus através de Jesus Cristo. Mas eu já há algum tempo eu não tenho feito o chamado apelo. Aquilo que no passado se fazia muito para chamar a pessoa a aceitar Jesus Cristo. Eu tenho compreendido que cada um de nós precisamos compreender a mensagem do Evangelho e esse chamado de Deus, ele precisa estar em nossos corações, precisa estar em nossas vidas. E nós encerramos falando dos discípulos. Eu fiz a pregação dos discípulos em 2 partes. Eu falei de André, depois André chamando Pedro, e semana passada nós falamos de Natanael e mostrando para os irmãos a necessidade de vivermos uma verdade. A verdade de Deus. Isso precisa estar firme nos nossos corações e em nossas vidas. Tanto Filipe quanto Natanael tem ali que foi os 2 de semana passada, tem uma peculiaridade no seu chamado por Deus, na sua aceitação por Cristo Jesus. Ainda que nós somos atraídos a Cristo das mais variadas formas possíveis e nas mais diversas situações, nós precisamos entender. A pessoa que verdadeiramente um dia ela aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, eu não estou falando de religião,
Estou falando de aceitar a Cristo como seu Senhor, conforme eu falei semana passada, como seu Salvador, Senhor porque Ele reina, reconhecendo a majestade de Deus sobre as nossas vidas, Salvador porque Ele é a nossa única salvação. E a pessoa que verdadeiramente ela tem essa decisão, ou que ela toma essa decisão, ela precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Deixar que Deus possa reinar na sua vida. E a gente tem olhado para, acho que não é nem a geração desses últimos anos, mas as últimas gerações, e eu creio que é dos anos 80 para cá, isso aí cobre 40 anos. Tem vivido um evangelho muito superficial. Primeiro que o surgimento dessas novas religiões ou igreja não tem feito tanta diferença assim, para que as pessoas verdadeiramente sirvam a Jesus Cristo. Tanto é que isso é uma verdade que, em 2020, quando veio a pandemia, muitos desses que estavam aí, que diziam que eram firmes nas igrejas, eles se afastaram. E hoje eles se tornaram cristãos nominais. E não querem mais compromisso com a igreja local. De vez em quando eles estão na igreja. O que está acontecendo em nossos dias, ou talvez nessas últimas gerações, é que talvez as pessoas não tenham levado o evangelho tão a sério como deveriam. Muitas pessoas que nós conversamos aí nos últimos tempos, elas já nem lembram mais a data que aceitaram a Cristo ou a data do seu batismo. Nós deveríamos, pelo menos, ter duas datas importantes em nossa vida. Os casados, 3. A data do seu nascimento, porque todos lembram, e a data da sua conversão, porque é o seu novo nascimento. Quando nós chegarmos em João capítulo 3, eu vou compartilhar um pouquinho mais com os irmãos sobre isso. Jesus Cristo, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus Cristo conversando com Nicodemos, ele vai, conversa, fala várias coisas para Nicodemos. E Nicodemos, ele não consegue entender. Até que chega um momento, Jesus Cristo fala assim para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. E o que Jesus Cristo está querendo dizer para Nicodemos: olha, sobre isso aí, você precisa experimentar o novo nascimento para você poder compreender sobre essas coisas. E é esse novo nascimento que nós precisamos experimentar em nossas vidas. Você ainda não experimentou. E o capítulo 1 do Evangelho de João, ele faz essa introdução para que você possa compreender quem é Jesus Cristo e o que deve significar Jesus Cristo na sua vida. Porque aí você começar, a hora que começar a acender aquela luzinha, aí você pode olhar para os sinais, para que você possa compreender um pouco mais sobre Jesus Cristo. Mas se até aqui você não conseguiu entender nada, e precisa ter uma vida com Cristo, alguma coisa está faltando, ou alguma coisa está errada. Por isso, eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema que precisa estar ecoando em nossos corações, em nossa mente. O Evangelho de João, ainda que não tenha tanta ênfase assim sobre esse aspecto, na minha versão bíblica eu encontrei 11 vezes a palavra pecado. Mas os escritos de João, nós pegarmos os evangelhos, ou o Evangelho de João,
pegarmos as cartas de João e o livro de Apocalipse, aí nós vamos entender que se o homem não abandonar o pecado, ele nunca terá uma vida com Deus. Ele vai só viver uma superficialidade religiosa. Mas salvação, vida eterna, ele nunca irá experimentar. Claro que nós estamos falando, o pecado é daquele que não consegue vencer as suas lutas carnais. Tá? O próprio João nos fala nas suas cartas que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então nós continuamos pecadores, mas nós lutamos contra o pecado da nossa natureza humana. Aí hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse tema. Tá? E eu quero, nosso propósito não é apontar para ninguém, tá? Não é apontar o erro de ninguém, não é isso. Tá? Eu creio que é você que precisa assimilar, é você que precisa tomar uma decisão por Cristo Jesus. É você que precisa entender quais são as áreas da sua vida que você precisa lutar contra. Talvez você já tenha entendido, já tenha compreendido, mas você ainda está mergulhado numa luta contra o pecado. E existem atitudes que você precisa mudar. A nossa sociedade ela tem rejeitado bastante esse tipo de pregação. E há muitas igrejas que hoje não pregam mais sobre esse tema, entendendo que não se deve apontar mais os erros de ninguém. Devemos falar de um Deus de amor, Deus de misericórdia e outras coisas mais, mas jamais se pregar sobre pecado. Esse tem sido o entendimento de algumas igrejas ou alguns líderes. A Bíblia, ela não omite o viver de uma maneira que agrade a Deus. O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, ele nos fala da luta contra a carne e contra o espírito. Ele nos mostra a natureza carnal e a natureza espiritual. E Paulo nos diz que nós precisamos viver pelo Espírito, ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos voltar então, Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui pelo capítulo 1 todo. Então, quase que talvez seja aí um resumão de tudo que nós falamos, mas muita coisa tem aí no canal da igreja. As 8 mensagens estão aí no canal da igreja. Você pode aí assistir. Eu estou criando uma playlist só sobre as mensagens. Então você pode assistir e fazer aí bom uso. Primeiro a gente precisa entender que Cristo revelou a luz de Deus para o mundo que estava em trevas. Essa foi a missão de João Batista. Revelar Cristo. Para que o mundo que estava em trevas, ele pudesse ver a luz do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Então, essa primeira parte, e eu já juntei aqui aquilo que eu preguei. Eu fui até o primeiro versículo, ou versículo 13, para poder fazer aqui nós compreendermos o propósito do evangelista, tá, João, narrando a visão de João Batista. E João, ele conecta os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 3, ele conecta com Gênesis, para nos mostrar a revelação, os propósitos de Deus. Por isso, Cristo revelou a luz de Deus. Aí, quando você volta para Gênesis, o mundo que estava em trevas, você vai lembrar que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra, mas Deus se fez luz naquele lugar. E Deus criou a luz. E não é o sol, não. Deus criou a luz. E houve luz e noite. Ou seja, Deus fez separação. E quando João conecta esse início da criação, no princípio era o verbo, João está nos levando lá atrás, em Gênesis, mas nos mostrando que Cristo, hoje, é essa luz que brilha no mundo que está em trevas. Porque lá em Gênesis, na criação, o mundo estava em trevas e Deus criou a luz. Cristo nos revela essa luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós falamos de pecado, pessoas nos dias de hoje, elas rejeitam o pecado, porque elas não conseguem compreender a luz de Cristo, porque elas estão vivendo em trevas. Essa trevas é o quê? Que o texto bíblico está falando? É sobre a escuridão. Pessoas que não conseguem ter clareza, que não conseguem compreender o propósito de Deus sobre a sua vida. É disso que João está aqui nos mostrando. E aí João Batista, ele é o primeiro que anuncia esta luz. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E é por isso que hoje a gente sabe que há resistência aí. Se crer em Cristo, Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E mais ainda, compreender o significado do versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós vamos lembrar que João, e eu falei isso lá na nossa introdução, João está no ano 90 da era cristã. O que João faz é pegar os 3 evangelhos que já havia sido escrito, Mateus, Marcos e Lucas, olhar todos os escritos que tinha sobre Jesus, e ele então passa a escrever algo completamente diferente. Por isso ele está dizendo, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, que creram em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, agora eles tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes éramos criaturas de Deus, apenas. E é por isso que esse receber a Cristo é aceitar Jesus Cristo como Messias, aquele prometido de Israel, aceitar Jesus Cristo como Senhor na sua majestade, aquele que reina sobre nós, sobre as nossas vidas. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E entendermos da sua majestade, da sua autoridade,
E esse aceitar a Cristo é realmente permitir que o Espírito Santo de Deus reine sobre nós. E aí, como é que eu faço isso? Se eu estou lutando contra o pecado, conforme diz o apóstolo Paulo, como é que eu consigo vencer isso na minha vida? Eu aceito tudo isso, mas eu continuo ainda travando uma luta dia a dia contra o pecado, contra os desejos carnais. Como é que eu faço isso? Só existe duas maneiras: é Bíblia e oração, é Bíblia e consagração de vida, é Bíblia e você dobrar o joelho todo dia: Senhor, que teu Espírito Santo me liberte de tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Por isso João Batista revelou Jesus Cristo para um mundo que jazia na escuridão. O homem vivia em trevas, conforme diz a palavra. Cristo veio para trazer luz, e ao homem cabe aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí então, para nós prosseguirmos, João capítulo 1 ainda, nós vamos agora do versículo 14, e eu vou até o versículo 28. Cristo se fez homem para nos revelar a glória de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça e sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que devemos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. João estava batizando. Primeiro, João volta a afirmar o Deus que se fez homem. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então ele está apontando para o Logos, a ação de Deus, o Verbo, o próprio Deus. E agora ele diz: o Verbo então se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo 14 e o versículo 18 são os versículos chaves do capítulo 1 de João. Compreendermos a glória de Deus, podermos entender a ação de Deus, podermos contemplar a glória de Deus através de Cristo Jesus, é só através de uma vida
entregue ao Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele tem aquela experiência única na Bíblia, depois de uma perseguição ao Evangelho, uma perseguição aos cristãos, ele agora tem a oportunidade de contemplar a glória de Deus. Depois João contempla também a glória de Deus, quando então o Senhor aparece para João e entrega as profecias de Apocalipse, ou a revelação, que é o livro de Apocalipse. E aí então, João agora está nos mostrando o que significa esta glória. O Deus que jamais se revelou, agora ele se revela aos homens, através de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Receber a Cristo é nós entregarmos as nossas vidas a Ele, reconhecendo que Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus aos homens. E aí então, nós podemos declarar: eu quero experimentar a glória de Deus em minha vida. E de que maneira nós podemos experimentar a glória de Deus em nossas vidas? São ações de Deus, são maravilhas de Deus. Não é só na salvação, não é só no dia que nós estivermos no Senhor, não. Essa bondade de Deus que nós declaramos aqui é experimentarmos a glória de Deus, é o cuidado de Deus. Tenho falado para os irmãos sobre a graça de Deus. Não é a graça salvadora, mas é o cuidado, é o amparo, é o suprir de Deus dia a dia em nossas vidas. João nos mostra, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, o único gerado por Deus. Esse que fez conhecer. E é a este Deus que nós entregamos as nossas vidas. Versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que João estava nos mostrando através do profeta Isaías. Ele é a testemunha da glória de Deus. E como nós vivemos diante disto aí? Como nós lidamos com a revelação de Deus em nossos dias? Olhando para toda essa religiosidade dos nossos dias, quando o homem quer experimentar a glória de Deus através somente dos milagres. Quando André, enviado por João Batista, foi até Jesus e perguntou se Jesus era o Cristo, a resposta que Jesus Cristo deu a André: que buscais? Por que vocês querem saber que eu sou o Cristo? Aqueles homens foram até João Batista e perguntaram a João Batista se ele era Cristo. Jesus Cristo conhecia o coração daqueles homens. E é então que Jesus Cristo, João Batista mostrou para aqueles homens quem ele era. Eu não sou Cristo, mas eu estou aqui na autoridade de Cristo, na autoridade do Espírito Santo, para mostrar a vocês quem é o Messias. Agora André vai até Jesus e pergunta a Jesus onde ele morava, porque João Batista apontou ele a Jesus. Mas André, ele queria ter a certeza. Jesus era o Messias. Porque quando você vai lá no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho de Mateus,
próprio João Batista mandou que eles confirmassem que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. E se nós olharmos os dois evangelhos, Mateus e João, que narra a mesma passagem, o que João Batista estava fazendo é isso: olha, vai lá e confirma, para que vocês, particularmente, tenham o testemunho de que ele é o Messias. E aí Jesus Cristo passa a narrar alguns sinais daquilo que estava acontecendo, daquilo que ele já estava fazendo. Somos nós. Nós jamais podemos experimentar ou ter a certeza da ação de Deus em nossas vidas se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Nós não nos envolvermos com Deus. Por isso, o testemunho de João Batista é esse, é apontar para Cristo. Nós, como igreja, apontamos para você verdadeira salvação. Apontamos Cristo, a glória de Deus, para que você receba Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Você possa viver uma vida plenamente para Jesus Cristo. E aí então, a gente prossegue a partir do versículo 29. Dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, e traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi e estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Fique debaixo da figueira. Creis coisas maiores do que estas e verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esse é o testemunho de João. Eis o Cordeiro de Deus. Eu quero mostrar aqui alguns aspectos dessa terceira parte aqui do nosso texto. Aí eu peguei aí o versículo 1 ao 51 e agora eu dividi em três partes. Eu quero mostrar primeiro 3 pontos aqui que precisa estar atento aí no seu coração. João Batista, ele, na figura que aparece no primeiro capítulo, ele é o profeta de Deus. A função do profeta no Velho Testamento, além de anunciar a voz de Deus, ou anunciar o povo ou ao rei, enfim, a vontade de Deus, João Batista, ou profeta no Velho Testamento, ele tinha também a função, era ele quem ungia o rei e ungia o sacerdote. Aquele que iria servir no templo. Moisés fez isso com Arão, e os profetas seguintes, Eliseu, Elias e outros tinham esta função. Nós temos lá o próprio Natã, Samuel, por exemplo, com o rei Davi, e outros profetas, Deus enviava para que eles então ungissem os sacerdotes e os reis. Então, João Batista, ele aparece nesse primeiro ato para ungir a pessoa Jesus, para que ele então desenvolvesse ou exercesse o seu ministério. E nós sabemos pelo livro de Hebreus, ainda que numa figura simbólica, que Jesus Cristo era rei, sacerdote, ou profética também, olhando para o Velho Testamento. Então Jesus Cristo ele trazia em si sacerdote pela ordem de Melquisedeque, e rei na descendência de Davi. Então Jesus Cristo tinha essas duas figuras. E João Batista, então, ele está apontando a figura de Jesus. Então o primeiro capítulo nos mostra que João Batista estava apontando para o povo judeu Jesus Cristo, rei e sacerdote. A autoridade Jesus Cristo teria, tanto para reinar sobre o povo, como também para cumprir o exercício sacerdotal espiritual. João 17. É um outro texto que depois a gente vai compartilhar com os irmãos. João Batista nos mostra: Jesus Cristo precisa reinar sobre as nossas vidas. Mas Ele é o nosso sacerdote e leva a nossa oração, o nosso clamor na presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há mais um motivo para você entregar a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor. Porque nenhum outro tem autoridade para exercer sacerdócio e reinar sobre a sua vida. Qualquer outro nome que for levantado, além de Jesus, torna-se heresia. Quando Pedro e João entram no templo, eles curam um coxo,
aquele homem se curva diante de Pedro e João, ele manda que eles levantassem, porque eu sou homem igual a você. A religião de hoje tem deturpado o evangelho, colocando outros mediadores no lugar de Cristo e outras coisas mais. João, ele testifica o Espírito Santo de Deus sobre Jesus, para nos mostrar que Jesus Cristo tem poder sobre as trevas, tem poder sobre o mundo espiritual. A autoridade, o Espírito de Deus está sobre o Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando ele abre as Escrituras, lá no livro de Lucas, ele diz: o Espírito do Senhor está assentado sobre mim. Essas são as declarações de Jesus. Precisamos entender, se nós estamos dispostos a viver uma nova vida, nós precisamos permitir que o Senhor reine sobre nós, para que Ele nos ajude a nos libertarmos de todo o pecado. Terceiro, quando João Batista ele aponta para o Cordeiro de Deus, ele cobria naquele momento toda uma história, toda uma geração, passado, presente e futuro. Passado era desde a Páscoa, Cordeiro de Deus. Cordeiro imolado lá em Abraão, quando Abraão ia sacrificar Isaac. O Cordeiro pascal, o Cordeiro que o povo na sua época ainda sacrificava ao Senhor. Mas o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados, para mudar a nossa história, para mudar a minha história, para mudar a sua história. E é isso que você precisa experimentar. Quando nós chegamos lá no livro de Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos fala sobre o batismo. E aí Paulo usa aquela figura através do ato da morte de Jesus Cristo, para nos mostrar que o batismo simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. Paulo está nos mostrando que o Cordeiro foi morto uma única vez. Ali é apenas um simbolismo, mas nós precisamos entender e experimentar uma novidade de vida. João Batista nos mostra que o homem tem a oportunidade de mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas ele precisa aceitar o Cordeiro de Deus. Foi morto pelos seus pecados lá atrás. Não é agora. Ele não vai ser morto ainda. E aí então nosso texto segue com a sequência daqueles que foram atraídos a Jesus. E Deus tem te atraído a Ele. Agora, a sua motivação, as suas intenções precisam ser colocadas diante de Deus. Eu quero, para concluir, te dizendo o seguinte. A palavra pecado, conforme eu falei aqui na nossa introdução, a primeira vez que ela surge aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, texto que nós lemos. A palavra pecado significa errar o alvo. A palavra ou verbo, armatia ou armatando, depende da sua variação, nos mostra que quando deixamos de glorificar a Deus com as nossas vidas, nós erramos o alvo. Erramos aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas quando nós fomos criados por Ele. Porque então, a partir do momento que o homem foi criado para glorificar a Deus, esse é o propósito do homem. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículos de 11
a 12. Efésios 1, de 11 a 12. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que os que primeiro esperamos em Cristo. É claro que Paulo está mostrando para aqueles que foram atraídos a Deus. Por isso ele usa aqui a palavra predestinado. Eu não vou entrar aqui no mérito do termo, mas eu quero te dizer o seguinte: fomos criados para a glória de Deus. O homem, Adão e Eva, foi criado para louvor, para a glória de Deus. Paulo ainda nos fala lá em Romanos e 1 Coríntios também, né? 1 Coríntios especificamente: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente precisa fazer na vida é para glorificar a Deus. Se nós deixamos de fazer algo na vida para a glória de Deus, então erramos. Por isso que nós pecamos todos os dias. Porque é muita coisa que a gente faz ali. Por fazer, faz na carne, a gente erra. Por isso que pecamos todos os dias. Mas isso não é o problema. O problema está quando simplesmente nós rejeitamos a glória de Deus em nossas vidas. E quando nós rejeitamos a glória de Deus em nossas vidas, nós rejeitamos a Cristo Jesus. E se nós rejeitamos a Cristo Jesus, nós negamos a Deus. Aí o apóstolo João vai nos falar, se nós rejeitamos a Deus, rejeitamos a Cristo, nós blasfemamos contra o Senhor. Aí vocês vão lembrar daqueles textozinhos que fala: hoje ainda pode existir blasfêmia contra o Espírito Santo. É negar a Cristo Jesus. A conversão, a esperança? A esperança. A esperança. Existem pecados que são para a morte, enquanto você estiver negando a Cristo, está pecando para a morte. Olha como profundo. Quantas são as vezes que nós fazemos coisas que deixam de glorificar a Deus? São várias. É por isso que precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Por isso precisamos orar todos os dias. Não é que eu tenha que pedir, aceitar Cristo todo dia, não. Não é isso que o texto bíblico está falando, não. Está falando que somos pecadores. Existem pecados que têm consequências maiores. Outros pecados têm consequências menores. Todo pecado é igual. Pecado é pecado. Mas existem consequências diferentes umas das outras. É isso que a gente precisa só entender. Eu quero concluir com você falando assim: olha, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Os discípulos de João, o que eles fizeram? Aquele é o Messias, então vou segui-lo. Nós, como igreja, apontamos a salvação através de Cristo Jesus. A decisão de seguir a Cristo é sua, particular. O apóstolo Paulo nos fala que o Espírito milita contra a carne. A nossa natureza carnal luta contra a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, possamos aprender a cada dia, vivermos uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique ao Senhor,
porque Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E a nossa vida precisa ser para glorificá-lo, para honrá-lo. Nós não tomamos uma decisão por Cristo depois de vermos sinais. Por isso que Jesus Cristo falou para Natanael: coisas maiores do que estas vocês verão. Então não são por causa de sinais, por causa de milagres, que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus porque nós sabemos que Ele é o Senhor, porque Ele é o Rei, porque Ele reina, por causa da sua majestade. Não importa sinais, não importa milagre. Se vier sinais, se vier milagre, louvado seja Deus. Se não vier, louvado seja Deus. Deus não deixa de ser bom por Ele ter deixado de fazer algo que nos agrada. Ele é bom porque Ele é bom. É isso que a gente precisa aprender. Precisa entender. Mas que você possa sair daqui nesta noite, voltar para sua casa ou para onde você for. Essa noite, dobra o seu joelho. Fale com Deus. Se tiver que pedir perdão, peça perdão ao Senhor. Mas clame a Deus por misericórdia sobre a sua vida, para mudar a sua história, para que você possa viver uma vida que glorifique a Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai de graça, de misericórdia, Senhor Deus, quero neste momento, ó Pai, estar clamando pela Tua igreja, ó Pai. Pelas vidas, Senhor Deus, que aqui se encontram, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia venham estar sobre cada um de nós. Venha estar agora, ó Pai, falando em nossos corações. Espera alguém aqui, ó Pai. Precisa, Senhor Deus, pedir perdão a Ti, ó Pai. Toma esta vida agora em Tuas mãos. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ser o Senhor agora. Toda vontade carnal, desejo do inimigo agora seja jogado por terra em nome de Jesus. Restaura agora, ó Pai, a Tua igreja, restaura o Teu povo, ó Pai. Que vidas, ó Pai, neste lugar sejam transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Vidas sejam agora consagradas a Ti, ó Pai, no Teu altar. Sabemos, ó Pai, que um dia aceitamos a Ti como Senhor e o nosso Salvador. Mas muitos, ó Pai, têm se afastado. Muitos, ó Pai, têm abandonado a Tua obra, abandonado, ó Pai, a Tua casa. Têm deixado de estar em comunhão. Têm lutado, Senhor Deus, de várias formas. Talvez até mesmo contra o pecado. Mas lutam, Senhor Deus, contra o desejo, ou talvez a vontade, coração, na mente, de servir a Ti, ó Pai. Estão buscando tantas e tantas outras coisas que não Te agradam nem glorificam o Teu santo nome. Mas que nesta noite haja transformação neste lugar. Nós não venhamos, ó Pai, nos desviarmos daquilo que é o Teu propósito. Porque sabemos, ó Pai, quem prepara todas as coisas é Tu, Senhor Deus. Por isso a nossa vida, ó Pai, é para louvor e glorificar a Ti. É para honrar, Senhor Deus, o Teu santo nome, ó Pai. Ouvimos o Teu evangelho, ouvimos a Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos, Senhor Deus, que é o homem que ouve a Tua palavra, aceita a Ti como seu Senhor e o seu Salvador, Tu sela com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas que nesta noite a Tua mensagem, a Tua palavra que tem sido pregada, ela possa fazer a diferença e possa marcar as vidas que aqui se encontram, o poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus.